é o Murilo, não tem outra, né? Então, eu deixo, então, a palavra de vocês aí, vocês podem conduzir da melhor forma. Fique à vontade aí. E a Jana vai falar sobre a parte de inscrições aí. Fique à vontade. Jana e Murilo, é com vocês. Prazer aí, um abraço. Até daqui a pouco. Eu vou deixar o professor Murilo começar, e aí a parte de preenchimento do formulário para presença e certificado, a gente passa para o final da palestra na hora que abrir para perguntas, tá bom? Então, boa tarde, Marcos, agradeço aí o convite, pela abertura, agradecer ao Marcos Barreto, né? Boa tarde. É com muita satisfação, né, que a gente recebe o Marcos. O Marcos foi um dos grandes alunos, um dos grandes nomes aqui da nossa instituição, né? Aluno aqui da Engenharia Eletrônica, foi meio orientado, acho que a gente foi monitor de disciplina minha. Fui monitor, fiz acho que iniciação, iniciação, também o TCC na área de exato, PLC. Então, a gente acabou acompanhando, ou seja, acompanhei a ida dele no Ciências Sem Fronteiras, né, para Grenoble, a gente estava na coordenação, e é muito gratificante, né, a gente vê um egresso nosso aqui, né, alguém que passou aqui pelo campus, que a gente deu um incentivo muito grande, né, na ida para o mestrado na Renault, né, ou seja, será que eu aqui de Ponta Grossa, né, tenho essa chance? A gente sempre foi um grande incentivador. Sim, sempre motivando. E a prova está aí, né, Marcos? Assim, acho que é muito gratificante mesmo. É muito legal de ver aí um aluno que passou aqui, né, como muitos que estão assistindo essa apresentação, passaram aqui para a nossa instituição e vão fazendo o seu nome pelo mundo, né? Hoje você na França, né, a gente fica muito feliz, né? Numa oportunidade, assim que seja possível, a gente pretende fazer uma visita para você aí, né? Acho que vai ser muito legal aí em algum momento dessa tua jornada aí. Então, parabéns aí, agradecemos desde já o teu tempo, né? E poder contar um pouquinho da tua experiência, né? Nessa área de veículos elétricos, você já vem há algum tempo aí trabalhando com isso. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que me foi proposta de apresentar hoje o tema da eletrificação veicular para vocês. Vocês conseguem ver a minha tela sem problemas? Sem problemas. Ok. Então, hoje o assunto em questão é a eletrificação veicular. Pelos próximos minutos, eu falarei um pouquinho sobre a roadmap tecnológica, os desafios que nós temos com a implementação dessa tecnologia e algumas tendências de mercado. Eu começo falando um pouco do meu percurso acadêmico e meu percurso profissional. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal de Ponta Grossa, sou da turma de 2010-2015, tive a oportunidade de participar do programa Ciências Sem Fronteiras no ano de 2013 a 2014, e quando eu tive esse primeiro contato com a França, essa primeira experiência internacional, eu tive um forte desejo de continuar a trabalhar nessa vertente de fazer novos estudos, de ter uma carreira orientada ao internacional. Logo após a obtenção do meu diploma, eu fui contemplado com uma bolsa de mestrado pelo Grupo Renault para estudar o assunto veículos elétricos e mobilidade elétrica em 4 grandes escolas do grupo ParisTech, em Paris, aqui na França. E durante 1 ano e meio, nessas 4 grandes instituições, eu estudei as problemáticas ligadas ao design de veículos elétricos, ligada à implementação nas infraestruturas de recarga, as problemáticas ligadas à safety nos veículos e também a aceitação do veículo pela sociedade. Logo em seguida, eu iniciei a minha carreira profissional aqui na França,
onde eu trabalhei em um fornecedor de peças no mercado automobilístico, mais precisamente na Valeo, onde eu trabalhei como engenheiro hardware no desenvolvimento de PCBs destinados a veículos híbridos de 48 volts. E em 2018 eu tive a possibilidade de aumentar meu perímetro de competências através do meu cargo no Grupo Renault, onde eu desenvolvo desde então soluções que permitem a redução de emissão de gases CO2 durante o deslocamento de nossos veículos. Eu quero ressaltar que tudo que eu vou dizer hoje é o Marcos que está dizendo, não estou representando nenhum grupo, nenhuma empresa específica. Então, eu continuarei a apresentação sobre essa problemática. Então, a primeira questão que eu quero trazer hoje é a respeito do veículo elétrico sendo um assunto novo. Será que o veículo elétrico é realmente um assunto novo? Hoje nós vemos que diversos construtores franceses, alemães, japoneses, americanos estão lançando veículos elétricos, mas será que isso é realmente uma novidade? O que eu apresento nesse slide, no canto inferior esquerdo, é um veículo que foi desenvolvido em 1899, que se chama La Jamais Contente. Foi o primeiro veículo a atingir a barreira dos 100 km por hora, e esse já era um veículo elétrico nos inícios da década, de 1900. Vocês vão pensar, ok, isso foi algo que foi desenvolvido fora do Brasil. E no cenário nacional, teve-se desenvolvimento de veículo elétrico, teve-se projetos que foram apresentados que tinham como ideia de fortalecer a introdução do veículo elétrico. No canto inferior direito, nós temos o veículo E400, o famoso projeto do carro elétrico de Gurgel, que chegou a ser apresentado na década de 80, mas que também, infelizmente, acabou não se desenvolvendo. Então, a pergunta que eu me faço quando eu olho para essas duas imagens são: o que essas duas imagens têm em comum? Claro, os dois são dois veículos elétricos, as duas fotos são muito antigas, mas, além disso, essas duas imagens compartilham as mesmas problemáticas, que podem explicar o porquê o veículo elétrico não se desenvolveu no início de 1900 e que também o porquê ele não se desenvolveu na década de 80. Uma das primeiras razões que explica essa inércia no desenvolvimento do VE é ligada à densidade energética das baterias quando comparada ao combustível líquido. Estima-se que a diferença de densidade energética de uma bateria dessa época e de combustíveis líquidos existentes hoje, estima-se que essa diferença seja da ordem de 50 vezes. Ou seja, para se percorrer uma mesma distância, precisa de muito mais densidade energética, precisa de muito mais espaço. Um segundo problema que explica por que o veículo elétrico não se desenvolveu lá atrás é ligado a um problema simplesmente físico, a física de base, ligada à energia cinética para manter um corpo em movimento, onde sabe-se que a quantidade de energia necessária é proporcional ao quadrado da velocidade, ou seja, quanto mais rápido o veículo se desloca,
mais energia se gasta. E um terceiro ponto que também contribuiu para que o veículo elétrico não tenha se desenvolvido na década de 80 e em meados de 1900 é o desenvolvimento do motor térmico e também o avanço dos alemães e dos franceses na compreensão do ciclo de combustão do motor interno e todos estudos que mostraram sua viabilidade mais favorável a larga escala. Então, por que hoje o assunto veículo elétrico ele retorna ao centro das atenções? Uma das primeiras explicações é ligada ao aquecimento global, onde nós temos como objetivo de limitar o aquecimento até o final do século em 1,5 graus Celsius a mais. E sabe-se que este aumento de temperatura está intrinsecamente ligado à emissão de CO2 também do setor de transporte. Então, a redução da emissão dos gases CO2 do transporte é um elemento fundamental à participação ao aquecimento global. Em seguida, temos a menção da poluição das partículas finas e também a poluição sonora. Nos grandes centros europeus hoje existe uma problemática ligada às partículas finas. Estudos revelam que a taxa de mortalidade em grandes centros está ligada à taxa de partículas finas. Então, a eletrificação da frota veicular permite ser uma solução para esse problema de saúde e também uma solução para o problema da poluição sonora. Hoje, grandes cidades como Paris, como São Paulo, como Londres, possuem problemas de poluição sonora, pois o veículo térmico ele emite muito ruído durante sua etapa de funcionamento. Uma terceira razão que explica por que o assunto retorna à mesa também é ligada à regulamentação e ao café. Quando eu digo café, não é o café da Baiuca ou o café do RU que a gente da UTF de Ponta Grossa está acostumado, mas sim a média das emissões do parque automobilístico de um construtor. Hoje, o objetivo de emissão para uma frota do setor automobilístico é da ordem de 95 gramas por quilômetro percorrido para a frota, ou seja, se um construtor ele tem emissão de 1 grama a mais, ele vende 1 milhão de veículos e o preço da grama é fixado em 100 euros, facilmente o construtor pode receber uma notificação onde ele deverá pagar 100 milhões de euros. Esses três assuntos explicam uma grande parte de por que o assunto eletrificação retorna. Mas, Marcos, tem alguma parte interessante, alguma coisa diferente que explica por que o veículo elétrico está voltando ao centro das discussões nos construtores, nos fornecedores de peças? Eu posso mencionar a razão do Nice to Drive. Hoje, um veículo elétrico, ele decola como um foguete, pela simples razão que o torque fornecido por um motor elétrico, ele se transmite
muito mais rapidamente que o torque fornecido por um motor a combustão convencional, e também a recuperação de energia. Hoje, um veículo elétrico ou um veículo híbrido são os únicos tipos de veículos capazes de recuperar energia durante as fases de frenagem ou as fases de desaceleração. E, infelizmente, isso não acontece com um veículo normal. Se eu pego um carro antigo, por exemplo, o Monza, e eu aperto no pedal de freio, infelizmente, o tanque não vai ser reabastecido. Essas são algumas das macro razões por que o assunto retorna à mesa, e como consequência, o que podemos dizer é que o futuro do parque automobilístico é e será eletrificado. Nesse gráfico que eu os apresento, eu tirei um extrato de um estudo feito na Europa por vários construtores como Renault e PSA, e estima-se que no horizonte de 2030, a venda de veículos puramente térmicos não existirá mais. Isso se explica pelo fato das normas serem cada vez mais duras em termos de emissão de CO2, e também pela vontade de muitos grandes centros em fechar o acesso da cidade a veículos poluentes. E eu tenho uma mensagem para passar hoje, é que nessa evolução energética, nós estamos apenas no início dessa estrada. Mas será que estamos realmente no início dessa estrada? Temos outras problemáticas ligadas ao veículo elétrico? As problemáticas que nós tínhamos em 1900 ou na década de 80, elas foram resolvidas? Essas são boas questões a se fazer. Hoje, uma das maiores problemáticas que temos com relação à introdução do veículo elétrico é ligada ao custo. Eu fiz um exercício muito rápido de pesquisar o custo de alguns modelos no Brasil. Então, temos o veículo Renault Zoe, que é comercializado a partir de R$219 mil. Em seguida, no site de um outro construtor, eu pude constatar que temos um modelo BMW i3, que é comercializado a partir de R$274 mil, e também temos algumas outras soluções mais de alta gama, destinada a um outro público, onde o modelo S da Tesla, ele pode ser comercializado no Brasil a partir de R$660 mil. Ou seja, hoje o veículo elétrico, ele é um veículo caro, é um veículo que, infelizmente, é acessível unicamente à classe mais rica da sociedade. Isso se explica muito simplesmente por um problema que nós tínhamos no início de 1900 e na década de 80, a densidade energética das baterias. Embora tenha se feito muitos progressos para melhorar a densidade das baterias, hoje estima-se que uma bateria ela tem, em média, de 20 a 30 vezes menos densidade energética que o combustível. Isso
um ponto que joga muito no custo de um veículo elétrico. Em seguida, temos o problema da física, o problema básico da física ligado à energia cinética. Como eu disse anteriormente, o veículo elétrico ele tem essa característica de nice to drive. Quando você pisa no acelerador, o veículo acelera muito rápido, você tem uma sensação muito legal de conduzir, mas temos o paradigma do nice to drive com o paradigma da autonomia. E também temos a problemática ligada às infraestruturas de recarga. Em teoria, a introdução do veículo elétrico não deve gerar grandes problemas, mas deve-se pensar em como essa recarga dos veículos serão feitas para evitar a sobrecarga da rede elétrica durante os horários de ponta. Então, com essas 4 problemáticas que eu acabei de citar, eu tenho uma outra questão, que é por que a eletrificação ela prevalecerá, porque a eletrificação ela veio para ficar. Agora eu falo de eletrificação e não puramente de veículo elétrico, pelo simples fato que existem diversas demandas em termos de mobilidade. Hoje temos a pessoa que fará os pequenos trajetos de trabalho, casa, trabalho. Hoje, para dar um exemplo, um francês, ele percorre, em média, 80 quilômetros diários. Temos demandas de mobilidade destinadas à entrega de mercadorias, e para cada tipo de demanda de mobilidade, nós devemos ter soluções que estão respondendo a uma demanda. E diversas soluções têm se desenvolvido e coexistirão pelos próximos anos até chegarmos ao momento onde teremos uma maioridade de veículos elétricos. Então, eu volto com o slide que eu apresentei sobre o estudo da União Europeia com uma correção. Na verdade, estima-se que os veículos puramente térmicos, eles não existirão mais a partir de 2030. Entretanto, teremos uma grande coexistência de diferentes tecnologias. Teremos veículos mild híbridos, microhíbridos em 12 volts, destinados a uma hibridização leve. Teremos veículos hibridizados em 48 volts, que são destinados a um outro segmento de clientes, e também teremos a introdução de veículos elétricos com pequena e grande autonomia. Aqui temos alguns outros assuntos que talvez não chegarão a ver muito progresso ligados ao problema do Dieselgate. Eu não acredito que as soluções híbridas em diesel se desenvolverão na Europa. Então, com relação a esse mix de soluções, eu hoje gostaria de apresentar muito rapidamente um dos projetos que eu tive a oportunidade de participar, e ele está ligado à roadmap da emissão de CO2 nos veículos. Hoje, a solução mais simples que temos para reduzir a emissão é simplesmente um motor de partida stop and start. Começa-se a falar de eletrificação quando introduzimos um motor, um BSG
um alterno démarreur, um motor de partida gerador que é mantido por uma correia, onde temos essa tecnologia em 12 volts e 48 volts. Em seguida, temos o veículo híbrido, que pode ser ele híbrido não recarregável ou híbrido recarregável. E temos o nível 100% elétrico, que permite ter zero emissões durante a fase de deslocamento, tendo como princípio uma energia limpa. Então, nesse roadmap eu tive a oportunidade de trabalhar em duas partes. Eu comecei trabalhando na parte de carregadores destinados a veículos elétricos, e atualmente eu trabalho no desenvolvimento de uma solução chamada micro-híbrida 12 volts nos veículos do grupo Renault. Então, pelos próximos minutos eu vou falar um pouquinho dessa solução, que tem sido utilizada na Europa desde o final do ano de 2020, nos veículos Captur Europa. É uma solução que também foi reconduzida em um veículo chamado Arcana, nosso SUV coupé. É um veículo que tem feito muito sucesso na mídia. É uma solução que também se aplica aos nossos parceiros, a Nissan, mais precisamente no veículo Qashqai, e que também será aplicada em alguns futuros lançamentos. A grande sacada dessa solução é a substituição do alternador clássico por uma máquina elétrica reversível, que será capaz de recarregar as baterias do veículo, ou de prover a função de stop and start ou de torque assist durante a fase de decolagem. Uma coisa muito legal a se ressaltar é a eficácia dessa solução, a eficiência dessa solução. Hoje, com esse sistema de hibridização leve, pode-se reduzir em até 8,5% as emissões de gás CO2, e também pode-se reduzir o consumo de combustível em 8%, fazendo que um SUV hoje consoma 5,7 litros para cada 100 quilômetros rodados no ciclo de homologação. Então, nesse sistema eu tive a oportunidade de desenvolver uma peça chamada BSG, que pode ser utilizada para hibridização leve 12 volts ou também para hibridização 48 volts. E para explicar de uma maneira bem sucinta, nós temos nossa parte da máquina elétrica do alternador, onde nós modificamos o rotor com a adição de alguns ímãs para resolver o problema do fluxo magnético. Em seguida, nós temos a adição de um módulo eletrônico que fará a gestão do funcionamento da máquina em modo gerador ou em modo motor para a parte de stop and start ou torque assist, e também temos a parte de eletrônica de potência, que é algo transverso, tanto para 12 volts como o 48 volts. E durante a integração desse tipo de hibridização leve
ou mild hybrid nos veículos, tem-se diversas problemáticas ligadas à integração hardware, à integração software, à segurança e também ao diagnóstico. Muito rapidamente, eu quero falar sobre o funcionamento. Então, hoje, durante a primeira partida, utiliza-se o motor de partida convencional. Em seguida, os relés dessa arquitetura se fecham e o BSG ele irá trabalhar como modo gerador para recarregar a bateria lítio e a bateria convencional durante as fases de frenagem ou durante as fases de redução de velocidade e durante as fases de stop and start ou as fases de ceiling stop, o BSG é capaz de realizar a função de reinicialização do motor térmico através da conexão com a bateria lítio. E essa mesma arquitetura pode ser utilizada para prover um pouco de torque assist ao motor térmico para que o motor consiga atingir seu regime de uma maneira mais rápida e, de maneira global, contribuir ao objetivo de redução de emissão de gases CO2. Então, a mensagem que eu tenho para passar hoje é que, muito embora fala-se muito de veículo 100% elétrico, de veículo elétrico como sendo o futuro, a mensagem que eu tenho para passar é que diversas soluções de mobilidade coexistem e coexistirão na Europa e nos mais diversos países, e que, sem sombra de dúvidas, o futuro do automóvel é e será eletrificado. E com isso eu chego ao final dessa minha sucinta apresentação a respeito da eletrificação veicular, e eu abro a sessão a perguntas. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui para tentar respondê-los com muito prazer. Marcos, primeiro eu queria, antes das perguntas, agradecer aí a tua apresentação, né? E acho que vou deixar aí para a Janaíne capitanear aí a sessão das perguntas, ou o pessoal aí levantando a mão para que você possa respondê-los aí. Beleza, professor Murilo, pode deixar comigo que eu administro sim. Antes de passar a palavra para a primeira pergunta, eu vou passar aqui no chat um formulário que, por gentileza, para responder, para geração de certificado depois da palestra, e que, se alguém tiver com vergonha de falar, pode escrever no chat a pergunta que eu leio para o Marcos, tá bom? E agora o Milton, ele deseja fazer uma pergunta. Pode falar, Milton. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou aluno do CESEB lá de Sistemas Embarcados Automotivos, e eu vi que tem uma parte ali que foi comentado sobre integração de hardware e software. Na questão de software, que tipos de ferramentas, linguagem de programação, que utilitários assim, é interessante para as pessoas se aprofundarem para poderem trabalhar nesse tipo de solução? Ok. Eu vou voltar aqui na parte onde eu falei um pouquinho da integração e da parte software. Hoje, o desenvolvimento da parte software, ele é principalmente realizado pelos nossos fornecedores,
E de uma maneira geral, o que se usa-se muito são a introdução de módulos, de stacks, que permitem ganharmos em tempos de desenvolvimento. Por que é tão importante ganhar-se em termos de desenvolvimento? Uma coisa que eu não mencionei é que hoje, para se desenvolver uma nova plataforma de veículo, nós temos o período de 3 anos para desenvolver um veículo de A até Z. Então, para a parte da integração software, muito utiliza-se módulos AutoSAR, que já são módulos validados, para que possamos ganhar em termos de tempo de validação e também para que possamos ganhar com relação à segurança. Hoje temos muitas exigências ligadas à segurança, ISO 26262. Então, toda a parte de safety, a parte de integração de módulos Electrobit ou de módulos vetor é muito importante para a integração do software, eu diria, nos veículos de todos os construtores. Em termos de ferramentas específicas, hoje, do lado construtor automobilístico, eu não tenho nenhuma ferramenta a precisar, mas principalmente essas duas grandes áreas, a integração de módulos já validados por outros fornecedores, os chamados stacks, e também os módulos de segurança. Muito obrigado. Por nada. Marcos, eu tenho uma pergunta aí. A respeito dessas soluções, né? A gente tem na indústria automotiva, né? Na realidade, a gente tem aí são sempre montadoras, né? E é sempre com soluções que vêm do mercado, né? Se você pegar os fabricantes, não tem fabricante de roda, não tem fabricante de pneu, não, ou seja, são fabricantes de determinadas linhas aí, né? Ou seja, há o fabricante de baterias, há o fabricante de pistões. Você acredita que esse mercado, né, na relação aos veículos elétricos, a gente também terá os grandes fornecedores para o mercado mundial, para que a gente tenha soluções muito parecidas e elas embarcadas dentro das montadoras? Como é que você vê esse mercado para essa parte de powertrain de veículos elétricos aí? Como eu vejo a integração do powertrain a nível mundial? Hoje, eu diria que essa integração ao nível mundial, ela depende de diversos fatores, e um fator muito forte hoje é ligado à parte de regulamentação, ou seja, a solução de eletrificação, ela será imposta ou ela será colocada à disposição de um determinado mercado a partir do momento onde tenha-se a necessidade de se adequar com relação a uma determinada regulamentação. Hoje, aqui mesmo na Europa, as normas de emissão de gás carbônico, elas às vezes demoram um pouquinho para serem implementadas. Hoje temos um debate sobre uma norma chamada a Euro 7, que muito provavelmente tornará inviável o uso de algumas soluções que nós aplicamos, tais como a implementação da microhibridização em 12 volts. A nível mundial, o desenvolvimento pode ser feito sob reserva de
de ter a capacidade dos fornecedores de autopeças em alimentar os mercados, mas hoje eu vejo mais como a eletrificação veicular indo de encontro a uma exigência de um contexto regulamentar em uma determinada localização ou em um determinado país. Obrigado. Marcos, obrigado, Murilo, obrigado, Marcos, parabéns pela apresentação aí. Eu tive a oportunidade de acompanhar, parabéns mesmo, foi muito legal. E eu queria fazer uma pergunta. Opa, entrou a Elisângela Camargo, tá? O Evaldir, da Renault, e a Elisângela também, da Renault, tá? Aqui do Brasil. Eu queria saber, Marcos, o quanto a Tesla, o Elon Musk, incomoda a Europa? E o que eles têm que vocês não conseguem? Por que ele tem um gap tão grande? É o pessoal que é muito bom? O que ele faz de diferente? Qual que é a dor de cabeça que vocês têm com ele? Assim. Max, eu diria que não temos uma não temos uma dor de cabeça. Desculpa. Não, sem problemas. Eu vou voltar um pouquinho aqui no slide onde eu falei um pouquinho das problemáticas. Hoje, na verdade, os veículos propostos pela Tesla, eles simplesmente são destinados a um outro público-alvo. Hoje são veículos que possuem uma grande autonomia, são veículos que estão na mídia, que são muito falados, mas são veículos caros. Hoje eu não diria que é o veículo que o cidadão lambda, o cidadão normal, pode comprar. Simplesmente pelo fato desse fator do preço. Dito isso, eu acredito que teremos diversas soluções nos diferentes segmentos. Hoje temos construtores tais como a Renault que propõe soluções muito interessantes no segmento B e no segmento C, que são mais acessíveis às pessoas para o seu dia a dia. Então, eu não vejo isso como um problema, mas simplesmente como a coexistência de diferentes produtos. Entendo. E o que você enxerga do nosso cenário? Você falou o roadmap, interessante, até que você trabalhou nos dois extremos. Sim. Mas o Brasil? O que você enxerga a curto, médio e longo prazo para o Brasil? Nós temos capacidade de tornar talvez o mercado médio como a China e os Estados Unidos. A gente viu agora que a Rússia se curvou para a China e para a exploração espacial vai fazer uma parceria com a China. Então, assim, não tem como. Ou se junta eles ou não. Então faz igual o Biden foi lá na Europa, vamos juntar aqui para não deixar eles tomar a gente. Então, assim, o que você enxerga então a gente? O Biden fez por sinal, ele tá por aqui em Genebra. Então, no cenário brasileiro, claro, essa é a minha visão. Eu vejo a introdução de tecnologias destinadas à eletrificação de maneira leve ou de maneira miúda, híbrida, a curto termo, uma coexistência dos motores 100% térmicos, com essa tecnologia que só o Brasil tem do Flex, que fascina muito, mesmo aqui na Europa. A tecnologia Flex Fuel é muito, muito conhecida. Mas eu acredito que no Brasil teremos uma mistura de veículos elétricos a longo termo, e
a curto e médio termo, eu vejo a introdução de sistemas de hibridização leve. 12 volts, não sei. 48 volts, não sei. Tudo depende de como as regulamentações se alinham com o mercado, com diversas outras questões de fundo. Mas a curto termo eu não vejo o veículo 100% elétrico sendo a solução para todos os cidadãos No Brasil, né? no Brasil. Tá. Murilo, pode ir. Vocês, quem tiver à vontade, fiquem. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat ali, mas eu vou aproveitar esse slide aqui que o Marcos deixou. O veículo híbrido, junto com o diesel, é uma realidade mais distante do que o híbrido com a gasolina, no caso do Brasil, aqui o carro flex, ou eles caminham juntos aí? Não, não. O veículo diesel híbrido é algo que surgiu no cenário nos finais em meados de 2017, que ficou um pouco nesse cenário, mas que devido ao famoso Dieselgate, essa solução de veículo híbrido a diesel, infelizmente, essa solução não será desenvolvida a larga escala. Hoje, as principais tendências são o desenvolvimento de veículos híbridos a 48 volts ou microhíbridos em 12 volts, como um complemento à frota de veículos elétricos de baixo ou de grande autonomia no cenário europeu. Valeu, obrigado. Vou deixar as perguntas no chat aí. Beleza. Marcos, Beleza, pode. Pergunta. Você acredita que existe futuro para motores movidos à base de combustão de hidrogênio? Se sim, você acredita que com todos os benefícios que vêm com essa alternativa, como ser renovável, ter como produto de combustão água, o tempo menor de recarga, etc., podem fazer desse um bom competidor no cenário futuro? E aí eu já prolongo mais uma pergunta aqui do Milton Soares Filhos. Ele fala, curiosidade, para o pessoal que pretende migrar para a Europa, quais as recomendações? Ok, vamos lá. Com relação ao hidrogênio, hoje fala-se a respeito da introdução do veículo a hidrogênio. As problemáticas que se apresentam são outras, e a curto e a médio termo eu não vejo o desenvolvimento dessa tecnologia no cenário global. Muito fala-se a respeito da geração do hidrogênio, como ele vai ser produzido, a quantidade de energia que se necessita para produzir o hidrogênio. Hoje é um grande sujeito de debate. Eu não vejo o veículo a hidrogênio como algo sendo desenvolvido a curto termo, a larga escala. Em seguida, com relação à pergunta da capacitação, o conselho que eu tenho é manter-se a parte das oportunidades que existem em território nacional ou internacional, continuarem se capacitando, pois o mercado realmente terá uma grande demanda nos próximos anos, e o engenheiro elétrico, ou engenheiro eletrônico, ou engenheiro da computação formado pela UTFPR ou por uma outra instituição, com certeza ele terá do que se ocupar nessa
nessa estrada do desenvolvimento da eletrificação no setor automobilístico. Mas, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que outros têm. Você pode pontuar, assim, existe ainda uma avenida de oportunidades de pesquisas de trabalhos que os alunos, por exemplo, daqui de Ponta Grossa, eles podem fazer? Você pode listar, assim, os 3 trabalhinhos não, perdão, né, que tem muita gente, os 3 trabalhos que podem, assim, de open problems, por exemplo, tem trabalho nessa parte de máquinas elétricas dessa forma, com eixo axial. Tem alguns problemas ainda crônicos que geram oportunidade de trabalho, até mesmo em simulação? Você pode falar? Para o pessoal poder fazer... Alguns assuntos que podem ser utilizados. Em termos de máquinas elétricas, eu diria que a tecnologia. Hoje, para o mercado automobilístico, procura-se evitar soluções caras. Então, a pesquisa na parte do desenvolvimento de máquinas, a relutância variável ou de máquinas que não utilizam elementos de terras raras como ímãs é um fator muito importante. E um segundo item que pode gerar frutos de trabalho é a parte da infraestrutura de recarga, como recarregar uma bateria, quais são as topologias de carregadores que podem ser desenvolvidas de uma maneira acessível. E eu diria também que uma terceira área de pesquisa que pode gerar muito fruto é a pesquisa na parte de baterias, soluções que possam baratear o custo da bateria para os veículos elétricos. Então, eu diria que são esses 3 grandes temas: máquinas elétricas sem ímãs de terras raras para baratear o custo de desenvolvimento e produção, infraestruturas de recarga e tecnologias de bateria. Então, daí eu vou fazer só 2 perguntas. Essa questão da máquina elétrica para não usar os recursos naturais é para não ficar totalmente dependente ali da Ásia, né? Também. Porque deve ser são os maiores provedores de recursos magnéticos para máquinas, né? Bom, eu acho que o Canadá está fazendo um pouco a lição de casa, ali no grupo do Aliemad, que trabalha muito com máquinas elétricas. E eu acho que é o contrário do Brasil, né? A maioria aqui quer correr da máquina, né? A maioria aqui quer trabalhar com máquinas elétricas. Eu acho que é um campo bem vasto. A gente viu o Aliemad lá em McMaster. A Aliemad eu acho que tu deve conhecer, que tem um livro de referência, e ele tem muitos trabalhos nessa parte de máquinas. Beleza, você levantou um ponto que até depois a gente pode replicar, Murilo. E também, muito importante é o custo. Salgado com salgado. Aqui... Não, eu tô falando... Quando se fala nesse exemplo que eu apresento aqui, o BSG, que ele seja 12 volts ou 48 volts, muitos fornecedores, eles desenvolvem soluções que são baratas. Então, a gente estuda na graduação, ok, não vamos utilizar máquinas com escovas, porque, enfim, a vida útil é um pouco inferior, mas na prática, hoje em alternador, nós ainda temos o circuito de excitação que usa escovas. Para a utilização dos BSGs, nós ainda temos esse tipo de tecnologia que não é muito nova, mas que é algo barato, em que pode se desenvolver muito facilmente para o mercado automobilístico. Eu vou fazer, o Murilo, se você quiser falar, eu vou fazer uma pergunta. Acho que tem perguntas aí no desculpa, perdão. E o pessoal que levantou a mão aí, acho que vamos deixar eles perguntarem. Tá bom, perdão. Qual que é a próxima, Jana?
Pode conduzir. Vou passar para a última pergunta aqui do chat, né? Uhum. A Ana Clara Barros pergunta, sobre as baterias para predição do SOH e SOC, dentre as principais formas de obtenção, existe alguma que vem sendo mais utilizada? Com relação à estimação do SOC, enfim, bateria não é muito a minha área de desenvolvimento, mas de uma maneira geral, no mercado automobilístico, preza-se pela simplicidade. Então, hoje, no desenvolvimento de baterias lítio 12 volts ou 48, o que eu posso dizer é que, pela experiência de alguns colegas, eu vejo que os modelos utilizados são os modelos de predição os mais simples possíveis, que possam ser industrializados de uma maneira simples e rápida. Então, para predição do estado de carga, da parte do envelhecimento das baterias, hoje tem-se a base por modelos de tempo, eu não sei exatamente qual é o termo técnico, mas de maneira geral, a solução implementada é a solução mais simples possível. Por nada. O Jonathan, acho que tinha uma pergunta ali, Max. Ele levantou a mão ali. Tudo bem? Tudo bom, Marcos? Obrigado pela apresentação aí. Eu quero juntar dois temas que foram ditos aqui e ouvir a sua opinião. Você comentou aí que o sistema Flex Fuel é referência no mundo todo e o Brasil tem o etanol aí, né, no país todo disponível, e o que, por um lado, podia favorecer a uma célula de combustível a etanol. Por outro lado, o mundo inteiro está caminhando para o battery electric, né, trabalhando para bateria. O Brasil, né, ficaria aí com algo diferente do mundo todo. Então, aí, no seu ponto de vista, o que você acha que o país devia trabalhar, assim, aproveitar a infraestrutura que ele já tem e não ter que investir em eletropostos para recarregar, que demora, etc., ou mais correndo risco aí de ser alguém que vai adotar uma tecnologia única? Como que você vê essa situação? Com relação à utilização da tecnologia Flex Fuel, eu diria que essa solução, ao meu ver, ela vai continuar ainda por muitos anos sendo a base da pirâmide da mobilidade no Brasil. E o fato de utilizar esse tipo de combustível tem a grande vantagem de reduzir a emissão dos gases. Você falou da introdução do veículo 100%. Eu acho que eu não fui muito claro na minha pergunta, desculpa, Marcos, eu não sei se fui muito claro. O fato do Brasil já ter o etanol, a gente poderia usar célula de combustível a etanol, não a hidrogênio. Entendeu? Usar um fuel cell a etanol. Então, essa era a minha pergunta. Entendi. Então, fuel cell a hidrogênio. Com relação à célula a etanol, o que eu posso dizer é que já vi alguns estudos apresentados como protótipos, mas hoje, na meu conhecimento, nós não temos uma tecnologia madura que seja introduzida nos próximos anos no cenário nacional. Então, eu não vejo uma célula a etanol como uma solução a curto ou a médio termo, a larga escala para o mercado brasileiro. Ok, obrigado. Fica aí uma dica para os nossos pesquisadores, né? Talvez seja um campo. Sim, com certeza. Com certeza. É uma área de pesquisa
E se as pesquisas mostram a feasibilidade, a viabilidade desse produto, deve-se, então, a trabalhar com a industrialização. Hoje, o grande desafio que nós temos é conseguir integrar uma solução, né, em 3 anos, que é um período de tempo muito, muito curto para toda a gestão da vida de um desenvolvimento de um veículo. Só aproveitar aí ó, a colocação do Jonathan, eu há algum tempo ministrei a disciplina aqui de eficiência energética e coloquei justamente para os alunos essa discussão, Jonathan. A gente tem uma tecnologia que a gente conhece muito bem, né, que é do etanol, e a gente tem hoje, né, a gente vê um problema de energia elétrica no Brasil. E aí, de repente, a gente fala em eletrificação dos nossos veículos, né, e que pode gerar uma nova demanda e mais um problema, enquanto a gente começa a esquecer, né, o que a gente já tem de bom funcionando aí. Então, a gente, às vezes, a gente coloca essa discussão aí, a gente já colocou essa em discussão com alunos aí de disciplina de eficiência energética. Né? É legal de ver alguém de fora essa... Com certeza. Hoje fala-se do veículo elétrico como um veículo zero emissões, mas precisa se olhar muito além disso. Hoje, na verdade, o veículo elétrico ele pode ser zero emissões se você considera unicamente o trajeto, mas para dizer que ele é realmente zero emissões, deve-se tomar em conta toda essa gestão, né, desde a extração da matéria-prima até a utilização final. Então, não adianta de nada introduzir o veículo 100% elétrico e precisar gerar energia utilizando uma central térmica, por exemplo. Então, esse assunto é realmente muito, muito importante para a parte de eficiência energética. Legal. Existe alguma... Eu vou fazer só uma pergunta rápida, Murilo. Vocês aplicam alguma coisa de inteligência artificial que se fala muito em aplicar? Aonde que existe espaço para se aplicar essas tecnologias? E não precisa. Uso tradicional que funciona. Dá para aplicar ou não precisa em lugar nenhum? Inteligência artificial. Eu diria que hoje nos nossos desenvolvimentos e pelo que eu pude constatar nos projetos onde eu trabalhei, é que a inteligência artificial hoje ela está mais ligada à parte conectividade veicular. Para a parte de powertrain, eu diria que ela pode ser aplicada para a otimização do desenvolvimento, mas em termos de peça, cada peça tem seu software que não embarca necessariamente as peças, claro, do powertrain, uma inteligência artificial adaptativa que reage em função da interação com o ambiente. Tem alguém que levantou a mão aí, Max. Eu não consegui ver. Também não. Fui eu. Alexandre. Jana, quem que é? Estava escrevendo. Sou eu. Tá. Então, eu teria uma pergunta sobre... Você acha que um método de captação de energia, por exemplo, energia solar, seria uma alternativa para auxiliar a bateria do veículo elétrico, totalmente elétrico, aumentar a eficiência, prolongar a quilometragem dele, para pelo menos solucionar o problema que a gente tem com as baterias dos veículos atuais? Boa questão. Falando-se na integração, talvez,
de sistemas fotovoltaicos, certo? Tem algo muito interessante, é uma corrida que se realiza, eu acho que na Austrália, todo ano, tem-se uma corrida de veículos elétricos, claro, são protótipos, onde os condutores, eles podem recarregar a sua bateria unicamente utilizando a energia solar. Para esse tipo de projeto, eu acredito como sendo viável, tem se mostrado viável. Entretanto, para um veículo elétrico destinado à cidade, eu não sei te dizer a qual ponto esses painéis fotovoltaicos são capazes de resgatar a autonomia do veículo. Eu não vejo hoje um painel fotovoltaico no teto de um veículo sendo capaz de restaurar, eu não sei, 10% da capacidade em um curto período de tempo. Claro, pode ser algo que venha a se desenvolver nos próximos anos como uma solução para recarregar talvez a fase de vida a bordo, mas não vejo isso como sendo uma solução para carregar a bateria principal de um veículo elétrico. É uma solução que funciona, que pode ser utilizada para corridas, como esse exemplo que eu dei de protótipos. Eu até posso depois enviar para você o link dessa corrida que acontece todos os anos, onde diversas universidades participam, mas eu não vejo isso como sendo algo que vai se expandir a grande escala. Eu acho que até porque tem uma questão de peso, né, Marcos? O peso desse incremento de um painel fotovoltaico e toda a sua estrutura, o custo, isso aí acaba desfavorecendo uma solução dessa neste momento, né? Sim, talvez a questão do peso, talvez possa ser uma solução que exista, mas que para integrá-la necessita-se de utilizar um conversor a baixa tensão, alta tensão, e coisas que vão talvez jogar no preço do veículo e que finalmente não vão ser mantidas para uma aplicação tipo grande série. Gente, para a gente finalizar, são 11 horas e 10 minutos na França. Mas, a próxima vai torcer para o Neymar, né? Para o nosso Neymar. Eu gostaria, Marcos, se possível, da gente todos abrirem as janelas para a gente tirar uma foto. A Genaína tirou uma foto. Muito obrigado, foi excelente. Fiquei muito feliz. Assim, para nós, eu vou te falar, o Murilo vai complementar. É um orgulho. É um orgulho, uma honra. E, assim, foi... Elisângela, obrigado aí por participar. A Elisângela quer dar a reunião. Muito boa a reunião. Muito obrigada, Marcos, pelas contribuições aí. Com certeza eu vou trocar umas figurinhas com você. Pense aí, pode ter certeza. Sem problemas. O prazer é meu, Max. Obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre esse assunto da eletrificação. E, na verdade, o assunto é muito mais vasto do que isso. Tem-se diversas problemáticas que dariam para escrever diversos e diversos livros. E, na verdade, o que eu quero dizer é que hoje o que a gente vê também é o fruto do trabalho de vocês, né? Se hoje eu estou aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, é porque lá atrás você, a Imax, você, Murilo, já aportaram muito a contribuição de vocês na nossa formação. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de só compartilhar contigo
nós temos um projeto de seguro alto e que nós vamos receber o nosso Renault Captur, né? O sonhado. E, na verdade, as pessoas que nos primeiro apoiaram foram o Evaldir Negrelli e a Elisângela Camargo. Então, a Elisângela cuida da parte de inovação na Renault. E o professor Rieste, que é o presidente da fundação, da Funtef. Então, assim, a gente não tem palavras, né? O Max está adiantando o meu cargo em 2 meses, mas é verdade. Eu vou, além da engenharia automotiva, eu vou assumir a Funtef, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a fundação que apoia os projetos desenvolvidos pela nossa universidade, entre os quais esse. E aproveitando aí, agradecendo o Max novamente a palestra, né? E fazendo uma pequena propaganda, né? O nosso curso está com as inscrições abertas. O novo curso começa em agosto, totalmente remoto. Eu estou marcando o Marcos Felipe aqui para fazer uma palestra para nós, na disciplina, qualquer momento que ele possa, né? Com outros profissionais. E o curso está com as inscrições abertas. Nós já estamos com quase 30 alunos, Max, para a próxima turma, né? Então, com mais 10 alunos, praticamente, vamos recomeçar um novo projeto em agosto, de engenharia automotiva, partindo já para a 11ª turma, Marcos. E eu vi que você estudou em França, né? E só para você ter uma ideia, nós começamos com a parte de engenharia automotiva na universidade, com a escola que você estudou, Nacional do Petróleo. Nós tivemos um convênio com eles nos anos entre 2004 e 2010, com o apoio da Renault do Brasil, e fizemos aqui o curso de motores e combustíveis versão brasileira. Fizemos 6 turmas. E como nós, a Universidade Federal e a PUC. E depois esse projeto cambiou para o Senai, há poucos anos atrás. Mas quem iniciou fomos nós, e eu estive, inclusive, na França, visitando a universidade, conversando com alguns professores, né, há alguns anos atrás. Então, o projeto atual chama-se Engenharia Automotiva, mas é uma continuidade dessa formação. E foi bom você falar que o aluno tem que estudar, os alunos me perguntam, mas e daí, o que eu faço? Estude, não há segredo. Então, beleza, obrigado aí. Murilo, última palavra. O professor Riech é meu parceiro nosso aqui, rapaz. O professor Riech, ele já caminhei para Ponta Grossa, já aula para Ponta Grossa também, né, Murilo? Tá certo. Se vocês vierem ter questões ou precisarem de ajuda, quiserem bater um papo, só mandar uma mensagem, não tem problema algum, será um prazer ajudá-los. A Elisângela, nós vamos abrir a janela para a gente tirar uma foto. Ficaram poucos abertos aí, eu acho, se não importaram, para a gente tirar uma foto mais bonita, assim. E aí eu gosto de colocar no LinkedIn, geralmente. Tá certo. Para a gente fazer, olha, o Helder. Aí, poxa, ficou todo mundo ótimo. Agora eu fiquei muito feliz. Legal, Marcos, mais uma vez, parabéns. Coloca lá que a gente curte, professor. Sucesso para você aí. E, poxa, a gente fica muito feliz em te ver aí. Olha, dá uma satisfação muito grande para a gente, né? E ver o teu sucesso aí. Isso é muito bom para a gente. Muito legal. Tá certo, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Uma satisfação rever aí vários rostos conhecidos e até logo. Boa noite aí. Boa noite. Um abraço, professor Marcos Vinícius, de São Paulo. Um abraço, professor Marcos. Ô, Rieste, foi legal, hein? E o Murilo, já dei aula hoje, Murilo. Ô, que legal. Você já contou para o Marcos aí ou não?